Bom, o nosso grupo é composto por eu, Manuel. Eu, João. Graciane. André. Anderson. Pedro. A gente vai agora dar uma introdução sobre o que é o nosso sistema operacional. Vamos lá. O iOS, né, ele começou a ser, digamos assim, popularizado no começo de 2008 e no final em torno de 2007, que foi onde a Apple finalmente lançou o primeiro smartphone e popularizou esse conceito de usar a tela multitoque, onde na época muitos diziam que é algo que não iria dar certo, mas que de certa forma é algo que hoje em dia dita o modo como os smartphones modernos funcionam. E com isso o iOS foi o sistema operacional que embarcou esse celular que para a época foi considerado revolucionador. E assim foi passando os tempos. Inicialmente o update dele era pago, a pessoa precisava pagar para atualizar o iOS em torno até meados do iPhone 3GS, e o iPhone, no caso X, que embarcava o iOS 11, marcou os 10 anos da Apple, onde foi a versão do SO que teve muitas novidades comparado com as anteriores, e por fim estamos no iPhone, no iOS 12, que está na sua versão atual 12.1.1. Mais alguma coisa? Acho que é essa a introdução. Vamos falar agora de multitarefa, então. Então, um celular, né, pode ter vários aplicativos, vários. E se você tiver muito, você pode abaixar, puxar para baixo, vai aparecer uma telinha de busca para você procurar lá o aplicativo que você quer. E o iOS ele é meio restrito para deixar aplicativos rodando em background. Tem apenas três razões para ele deixar isso. A primeira é se tiver alguma tarefa muito importante que ele não pode, que o aplicativo precisa deixar rodando. Se o aplicativo é de um tipo conhecido que já roda em background, tipo uma música, ou se o aplicativo quer fazer atualizações, até da App Store, não, App Store? Até da App Store, que está lá, só está ali, já que já está rodando as atualizações. Então, o que acontece no multitarefa do iOS é que o que na verdade roda em segundo plano geralmente são serviços dos aplicativos. Então, quando você está rodando um Spotify ouvindo música ou alguma outra coisa assim, o que está rodando é um serviço para poder tocar a música em segundo plano e não o aplicativo em si. O aplicativo em si ele está lá no modo snapshot ou no pause, tipo um pause do aplicativo, e quando você tem que abrir ele dá um reload de novo. A Apple é famosa por fazer isso para os outros aplicativos, né? Mas para os próprios aplicativos dela, ela abre exceções para o que for melhor para ela, né? Então, como é um sistema fechado, ela toma as melhores decisões que para ela for melhor. O que é normal, porque assim, ela quer se beneficiar, né? Ela quer se beneficiar. E também ela deixa no modo suspenso dos aplicativos. Tipo, esses aplicativos que não são nativos e nem precisam ficar rodando assim, essencialmente em segundo plano, eles têm até, se não me engano, 5 segundos para poder ficar em background. Depois o iOS vai lá e suspende ele, mas mantém os dados, mantém ele na memória, tenta manter ele o máximo possível na memória, para quando você for lá recarregar ele recarregar mais rápido. Aí daí a gente já pode começar a falar também, que acabou já citando. Só fazer um comentário aqui. Como ele falou, o aplicativo fica suspenso. Ele só é finalizado ou por ação manual do usuário, sei lá, e fechar, ou quando falta memória, que ele vê algum aplicativo que está suspenso que pode liberar a memória, ele encerra o aplicativo. O próprio SEO encerra também, apesar de que raras vezes, de acordo com o relato de quem usa aí especificações encontradas na internet, o SEO faz isso, encerrar o aplicativo. Então,
já pode emendar aqui, já vai falar um pouco de como é fechado, né, como a gente já tinha dito, e do jailbreak. Começar a falar, o jailbreak nas versões anteriores, basicamente, de acordo com o que os usuários relatam, a existência do jailbreak para o iOS 11 e as versões mais antigas. Só que aparentemente, atualmente, o jailbreak parece estar um pouco mais complicado de se fazer na versão atual do iOS. Tanto é que eu encontrei, é claro, essas informações a gente vai encontrar em um blog internacional, até porque sites oficiais, né, não vão divulgar informações do gênero, já que é uma atividade, digamos assim, Proibida, ilegal. né? Ilegal. Assim, tanto tinha uma notícia lá falando para os usuários de iOS que querem fazer jailbreak permanecerem em versões anteriores e não colocar 12.1.1, porque na 12.1.1 a Apple conseguiu, não vou dizer corrigir, porque o pessoal sempre consegue achar uma brecha futuramente. Eles ainda não encontraram a nova brecha. Não encontraram ainda uma forma boa de trazer esse recurso, né, que a maioria das pessoas costumam comentar muito no iOS, que é uma das poucas coisas que tornam ele um ecossistema um pouco mais aberto. Vale a gente também falar que o jailbreak faz perder a garantia do celular, né? Porque você meio que viola as regras da Apple e consegue instalar alguns aplicativos que não conseguiriam rodar se não tivesse o jailbreak. Isso aí te dá permissão de acesso a algumas features do sistema que originalmente não tem, e também te dá a possibilidade de instalar aplicativos de terceiros que não estão diretamente na App Store. Então, eu acho que hoje em conseguiu dia passar, né? Tipo, porque a App Store ela tem todo um processo lá. não necessariamente isso. Existem, por exemplo, no Android, você quer instalar um aplicativo, você pode desenvolver, gerar um APK e instalar no seu celular. Uma empresa que quer ter um aplicativo para aparelho não precisa necessariamente publicar ela na loja do Android. No iOS não, tem que estar lá. Tem que estar lá. E, por exemplo, nem não conseguiu passar. Às vezes alguns aplicativos fazem alguma coisa no sistema que vai contra as diretivas da Apple. Como, esse aplicativo aqui ele vai liberar memória RAM, não sei o que, fechar os aplicativos que não era para estar aberto. Tipo, eu já vi um exemplo que é o aplicativo para poder desativar a função do iOS, não sei se vocês já viram, ele tem um chip só para contagem de passos. No iPhone 5, que foi o que eu tive, por exemplo, ele tinha, o atual não sei mais, ele tinha o processador principal dele e ele tinha um processador secundário só para contagem de passos. Só para contagem de passos. Sim. E aí você poderia fazer o jailbreak para poder desativar essa parte e economizar mais bateria. O iOS tem apesar de o pessoal reclamar muito de bateria, o gerenciamento de energia dele é excelente porque a bateria dele é muito pequena. Eles fazem muito isso para poder manter o aparelho fino. Então, em questão de gerenciamento de energia, eles são ótimos, mas tem essas coisas assim, tipo para que você quer um chip para contagem de passos? Você poderia desativar? Poderia, né? Mas não é você que decide. O jailbreak então praticamente aproxima o iOS de um Android, que abre mais as portas. A ideia é justamente abrir mais portas para você conseguir fazer alterações no sistema que originalmente você não poderia. Mas chegar perto do Android é mais difícil. O Android sem fazer nada já é mais liberal que o iOS. E tem o fato das particularidades também de como o iOS interage com os demais sistemas operacionais, que ele é bem restrito à comunicação com os demais sistemas. É uma dificuldade tremenda você tentar realizar qualquer operação, seja com Android ou com Windows mesmo, no caso, para computador, no caso, ou dispositivos. Sim, a comunicação entre outros aparelhos via Bluetooth, via qualquer outro tipo de comunicação, além da comunicação dentro do próprio ecossistema da Apple, que eles têm, nossa, fugiu o nome. AirDrop? É o AirDrop, para poder fazer transferência de arquivos entre os sistemas. Eles são extremamente fechados. Eu vi um exemplo ontem, que foi o novo iPad 12, que tem o iOS 12 também. Ele está com o chip mais potente do mercado, que é o A12. A12, que a gente vai falar depois. Que por acaso caiu lá na prova lá. E o que eu descobri foi que esse iPad ele veio com tipo C,
Porém, o sistema que está lá, o iOS dele, por exemplo, o sistema ele deixa essa porta capada, que é o seguinte, você pode, ele não tem entrada para fone, essas coisas, mas você pode utilizar um cabo adaptador para poder utilizar fone, usar essas coisas como adaptador. Mas se você ligar ali um hub USB, por exemplo, para você quer passar um PDF para o meu iPad lá, por exemplo, aí o sistema não deixa você fazer transferência de arquivos via tipo C, entendeu? Então se você colocar um adaptador no USB lá, você não pode transferir arquivos. O máximo que você pode fazer é transferir músicas e fotos. Já é alguma coisa. O máximo. Mas ele não reconhece dispositivos USB. Qualquer dispositivo, você não consegue ligar um pendrive num iPad. Mas é por isso também, isso aí que torna ela mais segura, né, no caso, tipo, acaba deixando o iOS um sistema, vamos dizer, mais seguro de todos por causa dessas restrições. E a Apple, ela é a empresa que lança mais rápido, vamos dizer assim, coisas de manutenção que tem a ver com segurança, entendeu? Atualizações de segurança. Em questão de atenção quanto a atualizações de segurança, a Apple está aí disparado porque ela fica, sei lá, 5 anos dando atualizações nos aparelhos, né? Sim. Então, qualquer problema que vier aparecer, sempre está lá, uma atualização para O corrigir. problema do Android é porque são vários fabricantes, né? Depende de cada fabricante. O Android depende Não é Ele é o OS mais centralizado. se você quer um Android o mais atualizado possível, você tem que ter um Pixel. Que é da Google. Ou, pelo que eu vi, a segunda que está aí mais perto é a OnePlus One. Mas o resto só o iPhone mesmo. No Android é meio complicado. Eu já fui meio ingênuo quando era fundamental, acho, com o ensino médio, né? Que eu pensei, vou passar umas músicas aqui do celular de um amigo meu, iOS, pro meu Android. Aí eu liguei o Bluetooth, não tá aparecendo. Acontece. Não dá certo. Você não pode mandar nem áudio no WhatsApp. Você não pode mandar um áudio gravado do novo iPhone. Além disso, uma outra preocupação com segurança é o Sandbox, né, que é um tipo de virtualização que faz com que os aplicativos rodem isoladamente do sistema operacional. Aí, nesse caso, isso faz com que os aplicativos que haja uma segurança tanto em relação ao próprio usuário, né, limitando as coisas que ele pode fazer no sistema operacional, e ameaças externas também, fazendo com que seja um sistema operacional muito seguro. Porque é literalmente uma caixa de areia. Você tá lá numa caixinha, você faz o bagulho que você quiser. Quando você quiser sair, você só limpar tudo e... Quando você vai programar o seu aplicativo, eu li lá no site da Apple mesmo. Basicamente você tem que programar seu objetivo visando esse sandbox aí. É tipo um aplicativo sandbox que eles chamam. Aí você tem que separar lá o que seu programa vai fazer, você tem que botar direitinho cada coisa que ele vai fazer e... Seguir algumas diretrizes, né? Algumas diretrizes você tem que seguir e você tem que programar seu programa visando isso daí. Ou seja, nessa caixa aí de sandbox, ele enxerga uma coisa que não é, o seu programa. Ele vai enxergar lá, as pastas de usuário, essas coisas assim, mas na verdade é tudo virtualizado. Não é lá dentro do sistema operacional. E o que vocês acham? Que é uma boa decisão de projeto ou não? Depende do ponto de vista. É relativo, tem o lado positivo e negativo. Positivo, você tem segurança maior. O negativo é que você ganha segurança em troca de liberdade para fazer o que você quer. E o que basicamente é uma política que está bem impregnada assim, na Apple, como o sistema dela funciona ao longo dos anos. E aparentemente não parece mudar tão cedo. Mais o seu padrão deles. Mais uma coisa sobre a programação. Para você fazer um programa, para rodar no iOS, tem que fazer na linguagem que eles pedem, que é Objective-C, e usar
um kit de desenvolvimento deles que só roda no Mac. Ou seja, para você desenvolver para eles, você já tem que estar usando coisa deles. Claro que tem uns que rodam em Windows e Linux, que tem aquela performance também. E outra lição que eu acho interessante é como eles fazem com o usuário, né, no caso. Tipo, a facilidade que você tem de mexer no telefone. Sim. Com a interface do usuário, eu acho que é uma boa decisão de projeto, mas depende, né? Porque se você for um usuário um pouco mais crítico, experiente, queira ter... Não, mas exigente. E queira ter alguma interação a mais, você não consegue. Depende do que é exigente também, do ponto de Não, vista. por exemplo, a minha situação, eu gosto de baixar aplicativos que não estão na App Store, por ser, né? Tem gente que o exigente dela é só a câmera boa, facilidade de mexer. Sim, tudo bem. Entendeu? Só que eles não são tão exigentes, não é? Exigentes técnicos. Exatamente. Pela parte técnica. Eu queria antes comentar só uma coisinha de Sandbox, que vocês estavam falando sobre a decisão de projeto de Sandbox. Um comentário sobre isso é que o fato deles utilizarem esse ambiente virtual para rodar os aplicativos evita com que o sistema trave mesmo. Então, por exemplo, no Android, muitas vezes travar um aplicativo é que nem se esperar o Windows destravar, né? Você tem que esperar destravar o aplicativo para você conseguir fechar ele e fazer outras coisas. No iOS, não. Se um aplicativo travou, ou ele simplesmente apaga e fecha e fala, olha, travou aqui e não deu para resolver não. Ou ele congela a tela lá e você não consegue, você apertou o botão principal para poder ele voltar para a tela inicial, ele volta, o programa está lá, se você tentar abrir ele de novo ele continua travado, porém a fluidez de você conseguir alterar entre uma coisa e outra continua funcionando normalmente, se você quiser trocar para outros aplicativos, etc. Ele travou, você vai ter que fechar e abrir ele de novo. Então assim, essa história de nunca travar é mentira. É mentira, pode acontecer, óbvio. Mas isso também depende do próprio desenvolvimento do aplicativo, né? Os aplicativos da Apple geralmente não acontecem, mas os que são de terceiros, né, pode acontecer e a vantagem do Sandbox é essa. Agora, sobre a interface com o usuário, a Apple é aquilo, né? Para o usuário mais comum, para o usuário mais... usual. É um usuário mais casual. Casual. Aquilo dali é perfeito para ele, porque é uma interface que não muda muito, de um iOS para o outro muda pouca coisa, funcionalidade nova, mas se eu tive o iPhone 5, eu vou ter o 10 agora, vai ser a mesma coisa, eu vou conseguir continuar utilizando da mesma forma. A Apple também faz, eles têm o iCloud, que eles mantêm a configuração que você usava no aparelho, as redes Wi-Fi, backup de conversa, backup de SMS, backup de contato, tudo lá. Quando você traz o iPhone novo, ele já pergunta, você quer puxar os dados do outro iPhone ou você quer configurar isso como novo? Se você puxar o dado, cara, fica a mesma coisa. Eles instalam os mesmos aplicativos e organizam ainda para você, do jeito que estavam os ícones. E também isso é de dispositivo para dispositivo. Posso pegar um iPad, um iPhone. Exato. Isso aí de dispositivo para dispositivo eles se comunicam muito bem. Sim. Então assim, É só entre eles, porque, né? Mas só entre eles, gente. Meio egoísta. Falou em iCloud, eu lembrei dos hackers. É o paraíso dos hackers. iCloud. Eu com o iOS eu fui obrigado praticamente a ter um iCloud, porque na época eu tinha um de 16 GB. E cara, as fotos do iPhone pesam muito, assim, cada foto é 5 MB, sei lá, porque se tirou 100 fotos já está aí uns 5 GB. Fica muito cheio. Então eu pagava o iCloud para poder manter as fotos na nuvem, e o sistema deles também é bem interessante, que quando você clica para ver a foto, ele traz ela para o seu celular local, e quando você para de usar, ele limpa o cache e mantém limpo. Então, tipo, meu celular, a memória toda dele era praticamente aplicativo e memória só da miniatura, das fotos. Quando você abria as fotos, ele trazia da rede para poder ver ela com qualidade máxima, etc. Então, assim, eu pagava iCloud para poder ter essa facilidade. Acho que sobre as decisões de projeto, tem a maioria das pessoas usam o iOS por ele ter uma interface ativa, por ele ser comparado a alguns Androids menor, mais fino, a câmera ter uma melhor qualidade, e por ter essa questão de sempre poder
trocar dispositivo sem perder. A questão da câmera no iOS é, na verdade, que nem sempre eles têm o sensor mais potente do mercado, nem nada assim, mas o pós-processamento de imagem é sensacional, os caras mandam muito bem. E vale o hype, tipo, o preço vale a pena, ou... Falando sobre a experiência que é você paga pelo que você quer, né? Então, digamos assim, a Apple já sempre praticou preços acima do mercado, sempre praticou preços acima do mercado e pelo desempenho que ela entrega. Então, no fim, o que entrega o melhor desempenho com um hardware menor que ela tem é o iOS. O que ela faz de trabalho com a iOS para poder entregar com aquele hardware é sensacional. Então, assim, depende, na realidade. Acho que a resposta sempre vai ser depende. Você tem dinheiro para poder pagar? Beleza. Você vai conseguir ter uma experiência melhor, com aquela parte de experiência com o usuário, você vai conseguir ter talvez uma fluidez melhor do sistema, você vai conseguir ter aplicativos mais fluidos, aplicativos talvez mais bem programados, mais bem desenvolvidos, mas no fim o seu hardware não vale aquele preço. Geralmente o que está ali de premium no iOS mesmo é o acabamento, mas em questão de hardware mesmo ele acaba ficando devendo. Mesmo assim, o último, o iPhone XS, por exemplo, veio com uma tela 720p, não era nem Full HD a tela, então tipo, veio uma tela IPS bem cagada. Poderia ser melhor? Poderia, porque o bagulho chegou aqui custando 10k. Então, assim, muita gente está reclamando que cada vez mais os preços estão ficando impraticáveis, né? Os preços estão muito acima, mas ainda há quem pague, isso aqui que é difícil. Então, assim, vale o hype? Vale o hype? Eu acho que não, é a minha opinião. Acho que não vale o hype, você tem que ponderar bem o que você quer comprar. Então, assim, é ostentação? Cara, quem gosta de ostentação é assim, se você quer ostentar, cara, vai lá, gasta seu dinheiro. Você tem Exatamente, se você tem dinheiro, se você tem seu dinheiro pra ostentar, cara, vai lá e compra, não tem nada a perder não, mano. Nossa, eu uso celular chinês, cara. E olha que o iPhone também é feito na China, mas a gente desconsidera. Não, então... O que vocês Enfim, acham? me digam a opinião de vocês. Vale Então, ou não vale? pra mim acho que não vale o hype, não. Por quê? Dê os seus porquês. De 7. De 7, já dizia Geraldelli. Não, Se pode marcar ser. o verdadeiro ou o falso bastante. errado, né? Se marcar o errado, você perde 2 pontos. Mas não tem errado. Tem Tô zoando, cara. Esse é o xizinho lá. Não dá para negar que eles entregam um aparelho de ótima qualidade, mas também comparado com as diversas opções que temos no mercado hoje em relação a aparelho e sistemas também, que é o principal foco, né, do nosso trabalho, acaba que realmente quem usa mais o iOS mesmo, como foi até falado nas partes anteriores, são as pessoas que não são exigentes da parte técnica, que estão acostumadas com aquilo, então a adaptação a novas versões do iOS é mais fácil, a pessoa ela fica apegada. Se você consultar as principais pessoas que gostam de usar o iOS, elas justamente vão te justificar isso, por ser um sistema sólido, não é um sistema que oferece grandes dificuldades à adaptação. O que acontece no Windows, por exemplo, do Windows 7 para o Windows 8, no que se diz a computador, meu Deus, você apanhou a gente apanhava, porque era uma interface muito Ruim. não ruim, mas voltada para dispositivos portáteis. E colocar aquilo ali no desktop. Acho que a Microsoft nunca levou tanto rage. Quando tirou iniciar, todo mundo... Então, De fato. Não, pra mim, assim, é inegável que você tem um produto da Apple, mesmo sendo os mais antigos, já dá um status pra você, né? Você ainda tem não tem nada. o iPad Pro, você vai estar lá no topo. Mas isso depende de pra que você vai querer aquilo, porque se você já está acostumado a usar aquilo, se você quer usar para quais fins você quer usar aquilo, pra mim não vale, porque eu não utilizaria bem a tecnologia deles, porque um iOS não me agrada muito com suas funcionalidades e restrições. Eu preferia usar meu dinheiro para um Android, não
potencial equivalente a um iOS com A12. Mas com um processamento bom até por um preço menor. Eu também acho que depende do que a pessoa não só pode pagar, né, como que ela pretende, para que ela pretende utilizar mesmo. Se ela tem esse foco mais, se ela consegue se adaptar e tal, ou se ela acha que por exemplo, a interface mais simples e tal, ou se ela simplesmente quer um aparelho para utilizar no dia a dia, para que supre o que ela precisa. Acho que é isso. Então, eu acho que não vale o hype também, porque aqui no Brasil é muito caro o aparelho. Acho que chegou o nível de fora também ser caro. Lá né? fora Demais. também já é caro e aqui chega Mais um caro, preço mais absurdo e você consegue achar celulares que vão fazer a mesma coisa, às vezes com um pouco mais de dificuldade, mas que supra suas necessidades do dia a dia por um preço muito, muito mais barato, e eu acho que não vale o hype. Tipo. Assim, já é caro para as pessoas que trabalham, assim, já, né? Tem sua renda. Ainda mais pra gente que é universitário. Mas enfim, na opinião geral do grupo, então, não vale o hype. Não vale o hype. Os preços não compensam. Assim, para finalizar rapidinho, Eu queria falar. porque assim, quando o iOS começou no mercado, ele era um dos pioneiros, né, na parte dos sistemas mobile, digamos assim, não posso dizer, nos parte de sistema mobile para dispositivos multitoque. E naquela época foi exatamente uma revolução, uma evolução considerável no segmento de celulares. Eu ainda espero que algum dia surja uma nova, não uma nova tecnologia, mas igual surgiu os dispositivos móveis touch, que foi tipo, revolução. Eles estão esperando surgir alguma coisa desse nível, alguma coisa nova desse nível. Só que eu acho meio difícil, porque quase tudo já foi inventado. Hoje acho que o celular está seguindo muito essa parte de toque e tal. Acho que hoje a Apple, ela dita muito o visual no mercado. Tipo, a Apple botou o Note lá e você pode ver que um monte de aparelho começou a ter Note também. Sabe o que é Note, né? Todo mundo lembra do bigodinho do iPhone lá, né? Então, assim, apesar do grupo concordar que não vale o hype, que não vale o preço, acho que no fim os usuários finais principais da Apple são pessoas que não querem preocupação com o sistema, pessoas que querem segurança, que não tem que se preocupar com antivírus, com nada, o sistema em teoria já é muito seguro. Que não trave, porque... Não quer um sistema que trave, quer a câmera boa, e quer um sistema fluido. Então, assim, se a pessoa quer pagar para ter isso tudo, cara, ela com certeza ela vai ter o iOS, entrega bastante fluidez, boa câmera, geralmente nos iPhones, e, enfim, em questão de usabilidade, o usuário final consegue chegar no que ele quer, mas para usuários mais técnicos, geralmente o Android está ali para poder pegar essa parcela de pessoas aí, também pessoas que não têm baixa renda. Enfim. Desempenho do A12, que é o desempenho. Que é o chip novo da Apple, que saiu agora, né, que entrega até 15% mais desempenho do que o A11 da versão anterior. Ele vem com 6 núcleos, né? E em termos de benchmark, ele se saiu muito bem. Ele tem em torno de 6 bilhões de transistores no núcleo, então é muita coisa. Então isso faz com que o desempenho seja altíssimo. E eles vão conseguir, com isso eles ainda conseguem controlar melhor a bateria. E por que eles conseguiram colocar mais transistores? Porque eles saíram da tecnologia de 10 nano e passaram para de 7 nano já também, nesses chips deles. E é um processador assim, muito bom no que se diz também a processamento neural, comparado com o próprio A11, que antes era capaz de realizar processamentos na casa de 600 bilhões de processamentos por segundo, no que se diz a processamentos em relação à inteligência artificial.
enquanto o A12 está na casa dos 5 trilhões, graças ao seu 8 núcleos, que é reservado para trabalhar com essa parte. E é algo que também vem sendo desenvolvido em diversos processadores atuais, que é justamente o segmento de inteligência artificial, mais inteligente, de deixar a vida do usuário mais automatizada, com recursos que temos na vida real, mas que não possui ainda em sua plenitude em smartphones. Com relação a esse processador, a própria Apple diz que ele tem potência suficiente para poder ser uma nova linha de processadores tanto para os iPads quanto para notebooks. Então, assim, a Apple eu já tinha visto uma notícia um tempo atrás que ela tem a ideia de lançar os novos MacBooks já utilizando esse chip do A12 para processamento como chip principal, mas não só para a Apple também, talvez exportar para outros mercados, para notebooks de outras marcas. Então, assim, elas estão realmente chegando com um processador que está servindo para muita coisa, né? Vai poder abranger o mercado de uma forma diferente e mais completa. Então, assim, é um processador bem potente e nós mesmos vimos o benchmark e ele consegue a discrepância, principalmente em single core de processadores mobile hoje em dia, os mais atuais, é bem grande. Então, acredito que em questão de mercado a Apple vai poder atender bastante os novos aparelhos que estão vindo aí. E também para o próprio usuário final, ele vê que acho que ele vai sentir que por exemplo, um iPhone sem o A12 comparado com um iPhone com o A12, ele vai conseguir sentir a diferença e vai ficar mais a gente pode chamar isso de uma inovação, né? Que geralmente troca de um iPhone para o outro, muda o visual, muda alguma coisa, mas às vezes não traz nada de novo, assim. Trouxe um processador realmente potente, assim, uma diferença grande, né? Da tecnologia. Vai deixar os usuários realmente fiéis a ele. Para poder ir nessa questão, eles estão atendendo bem. Mas No que se diz a comparação com os demais do mercado também, por exemplo, em comparação direta com Snapdragon 845, apesar de alguns dizerem, né, que é uma comparação injusta, já que o Snapdragon usa a técnica de fabricação de 10 nanômetros e, de certa forma, o A12 deveria ser comparado com o que será lançado agora nos Galaxy S10, o 855. Só que, assim, a comparação com o 845, diversos testes de benchmark declaram uma vantagem considerável para o próprio A12, inclusive também comparações com Kirin, que no caso o Kirin 980, que é o processador da Huawei para os smartphones dela. O pessoal até brinca que ele já nasceu morto, porque o Kirin já nasceu com a técnica de 7 nanômetros, inclusive ele foi até anunciado antes que o A12, apesar de ter sido lançado mais tarde, mas que o Kirin já nasceu e ele meio que competia com o A11 em vez de competir com o A12, ou seja, ele ainda assim não era o suficiente para bater o A12, sendo que ele foi justamente lançado com o intuito de bater de frente com o A12. É claro que a gente não tem os smartphones aqui para comparar, até porque seria difícil de comparar pelo que o Kirin está rodando em um celular com Android e o A12, né, roda no iOS. Também tem a vantagem que o processador da Apple é desenvolvido para os celulares da Apple, então você roda, é como se ambos tivessem um casamento perfeito, um feito para o outro. E também é sempre bom levar isso em consideração nos testes de benchmark que é encontrado na internet. Que, por exemplo, o Snapdragon 845 e o próprio 855 que vai ser lançado, eles rodam em smartphones de diferentes fabricantes e diferentes fabricantes que faz modificações no Android de cada uma delas, do modo como ela achar bem melhor e que de certa forma impactando o desempenho final do benchmark. Minha Surface e iPad Pro. Assim, ambos são muito caros. O Surface é até um pouco mais caro que o iPad Pro, uma versão do Surface com... Tanto é só para finalizar a parte do A12, por exemplo, e A12X,
que é o processador que está acompanhando no iPad Pro, que é o concorrente do Surface Pro no caso, ele tem um desempenho tão bom que ele compete diretamente com o Surface, que vem com processadores da Intel para uso de notebooks. No caso, processadores do Surface são basicamente os mesmos processadores usados em notebooks comuns no caso, por exemplo, o i7 8250U, e ele compete diretamente com os processadores. Eles são processadores que são mais voltados para a economia de energia. Por isso que ele tem esse final U e eles utilizam tanto no Surface quanto nos notebooks. Tem os notebooks mais caros que vêm com as versões melhores dos processadores. Mas enfim, assim, Tem um notebook que vem com processador Intel sem ser a versão mobile dele? tem. Mas você está falando da Surface? Da ou Surface. Da Surface. tem Porque eu dei uma olhada lá no site, tem aí eu vi os modelos, aí vários estavam com esse Uzinho, que era a versão mobile. E tem um que estava bem mais caro, que não tinha Uzinho, estava Intel Core i5 mesmo. É Normal. porque tem a linha Surface Book, que é a linha de notebooks da linha Surface, e a Surface Pro, que é um tablet que compete, que ele na verdade foi lançado primeiro que o iPad, e a Apple lançou o iPad Pro para competir com essa linha da Microsoft. Então deve ser esse book. Então. O Surface Book enfim, um notebook Ele é um normal mesmo, que compete com o MacBook no caso. Mas no fim das contas, apesar de questão de preço e etc, o iPad Pro entrega mais processamento justamente por causa do A12 em trabalho com o iOS, né? Que foi o que a gente comentou antes, do sistema ser feito para trabalhar junto com aquele processador em específico. E isso com certeza ia trazer uma fluidez melhor do que o da linha Surface, apesar dos preços serem aí equiparáveis, né? Aqui no Brasil ambos são muito caros. Aqui no Brasil ambos são muito caros. Fora, o Surface consegue ser um pouco mais barato dependendo da versão, correto? O Surface tem na minha opinião pelo menos, tem uma gama de versão bem mais, como posso dizer? Maior. Diversificada. Mais versões. A linha mais barata do Surface é $150 mais cara que a mais barata do iPad Pro. Então, assim, no meu ponto de vista, o Surface é um aparelho um pouquinho bem mais premium que o próprio iPad Pro. O que acontece no iPad Pro é que, por exemplo, para você poder ouvir uma música com o seu fone de ouvido sem ter que usar Bluetooth, você tem que comprar um adaptador deles que deve ser da casa de uns 300, 200 dólares. Lembra que a gente viu, o iPad Pro usa agora o USB tipo C. Então você não precisa necessariamente usar o adaptador da Apple, você precisa de um adaptador tipo C. Não, sim. É tipo aquele que vinha no iPhone 8 já vinha? Ou só no X? Acho que no 8 já vinha o adaptadorzinho. Foi no 8, eu acho que eles tiraram o jack e mandavam o cabinho. No novo iPhone 10 eles nem mandam o adaptador mais. O Surface Pro e o seu comparativo em relação ao iPad, um dos pontos positivos que pode tender ao Surface é o fato do Windows ter já uma experiência no que se diz a sistemas operacionais para computadores normais, enquanto o iOS tem uma experiência já bem de mercado mesmo, há muitos anos, mais de 10 anos, para dispositivos portáteis, no caso smartphones. Então, em modo tablet, o iPad pode ter uma experiência mais agradável com o usuário em relação ao modo tablet, enquanto no modo laptop pode ser que a interface do Windows com o usuário agrade bem mais no que se diz a esse respeito. É claro que o Windows tem a sua versão modificadas para dispositivos portáteis, mas ainda assim o iOS, por já ser desenvolvido especificamente para isso, pode ter uma pequena vantagem em relação a isso. E quanto ao hardware, apesar dos dois processadores ser, não vou dizer equivalentes, porque é difícil de fazer uma comparação por ser sistemas operacionais diferentes, mas aparentemente o Surface ele ainda assim consegue ser um aparelho um pouco mais premium do que o próprio iPad, já que ele tem, é claro, restrições não necessariamente quer dizer que ele é mais premium, porque isso é tudo cada Apple, mas sim questão de hardware mesmo,
e opções diversificadas também. Tá, agora a gente vai falar sobre a parte do mercado. Bom, Apple no Brasil e Apple no mundo. Bom, de acordo com a última pesquisa da Count Research, que comparou os 3 primeiros trimestres de 2017 com os 3 primeiros trimestres de 2018, fazendo um comparativo entre o crescimento de venda de smartphones no Brasil, cresceu em 2,3%. Só que a Apple não conseguiu acompanhar isso e acabou perdendo o mercado aqui no Brasil. Pode ser devido ao preço dos aparelhos aqui e diversidade de outros aparelhos que têm chegado no mercado. Porém, em julho desse ano, em contrapartida, né, vamos dizer assim, no mundo, a Apple chegou como a empresa mais cara do mundo na Bolsa de Valores, chegando ao preço de 1 trilhão na Bolsa de Valores de Nova York, o que é um contraste grande, porque aqui no Brasil ela perdeu o mercado, mas no mundo afora ela é a empresa mais cara do mundo. Ela ainda está superior. Sim, e o fato disso foi com o lançamento dos iPhones 8 e o 8 Plus, que alavancaram esse novo mercado dela, assim, por assim dizer, foi isso que fez ela chegar a esse valor absurdo de mercado lá fora. E o que será que... Foco? Pode continuar. Não, eu vou passar para o próximo. Não, o que eu ia comentar é que no lançamento, não sei se vocês lembram, praticamente lançou o 8 Plus e o X, não sei se vocês se lembram. E o X foi meio que um fail, por conta de que as pessoas estavam mais adotando o 8, preferindo adotar o 8 do que adotar o X, por conta das variações, que teve gente que não gostou do novo modelo da tela, essas coisas, mas também porque não estava diferenciando tanto de configuração do 8 para o X, né? Mas a diferença de preço era grande. Então, assim, aqui no Brasil, a Apple acaba ficando abaixo de outras por conta do preço em questão de vendas, mas em questão de lucro ela se mantém porque onde ela vende alto, né? Então, a questão dos valores acabam cobrindo a quantidade, a menor venda, né? Acho que o que explica a maior venda fora do país são realmente os preços lá, que apesar de continuarem acima da média, ainda não é a média do Brasil. A média do Brasil ainda fica muito caro. Então, assim, é notável perceber que os valores da Apple estão sim cada vez mais altos, né? Cada vez mais impraticáveis, assim, para o Brasil e para o mundo vai ficando cada vez mais alto, e isso dificulta também pela grande variedade de telefones que às vezes não chegam aqui, tanto que o mercado de importação tem aumentado no país. Então é isso. E sobre a fidelidade, o que vocês acham que prende? É por isso que ela não perde muito, ela perde mercado, mas acaba ganhando porque todo mundo que comprou o iPhone lá atrás continua sempre. Eu tenho dois principais pontos para dizer sobre a fidelidade. Um deles é o fator que a gente comentou antes, que foi a usabilidade do sistema, como as pessoas têm a impressão que a Apple dá de entregar um produto bem, como diz, bem sólido, o sistema é um sistema sólido, geralmente a câmera é popular por ser a melhor câmera. As pessoas gostam muito hoje em dia para redes sociais porque a Apple tem um contrato com o Instagram e essas coisas para poder manter a qualidade de vídeo, de fotos melhor no iOS também. E isso chama atenção para as pessoas que trabalham com mídias sociais, dependem de fotografia, por exemplo. Mas outro ponto que é interessante é as pessoas que começam a se envolver no ecossistema da Apple, acaba preferindo ele pelo simples fato de que eu já tenho um MacBook, meu iPhone conversa melhor do que o MacBook. Se eu comprar um Android, eu vou perder isso, então eu vou continuar no iPhone. E cara, já vi muita gente falando isso, e é simplesmente pelos dois trabalharem juntos, ele quer continuar ali com aquilo. Então esse é um outro ponto que mantém a fidelidade. E muitas vezes quando a pessoa quer sair da Apple, ou ela não sai por causa disso, ou quando ela sai, ela troca o ecossistema todo, ela deixa de utilizar usar MacBook com iPhone, etc, porque não quer depender mais desse ecossistema que geralmente é muito caro. Então, assim, geralmente não, sempre o mais caro. É curioso também observar que a Apple ela costuma patentear nomes. Isso faz com, por exemplo, tela de retina.
é um nome que ela patenteou e dá a impressão ao usuário de que é uma coisa que só o iOS, só quem usa o iOS tem o produto Tá. isso. Aí, no caso, seria um ponto interessante também, né? E também, talvez porque em relação ao preço, talvez seja intencional do ponto de vista de manter um determinado público, né? Eles têm, talvez tenham uma intenção em ter um público seleto mesmo e fazer com que eles tenham essa sensação de exclusividade com o que é oferecido. É o que a gente falou na segunda parte, que é a ostentação. Ainda tem um grupo que está ali na Apple porque acha que aquilo é ostentar e isso é A vida dele. do público deles. Da vida deles. Isso é do público deles e eles acham que vou ter um iPhone porque o iPhone vai me dar um status XY, que é o que eu quero para mim. Beleza, vai pagar lá o preço que a ostentação te custa. Exatamente. Então esse é um dos outros motivos de fidelidade dos caras, das pessoas, no geral. Os pontos fortes. E fracos, né? Pontos fortes, fracos também. Lá é pontos fortes no mercado? De acordo com o mercado. O ponto forte, eu acho que é o peso da marca mesmo, isso a acaba qualidade. voltando no O que que a o gente Steve já... Jobs conseguiu construir com a marca, né? Tipo, quando ele tava ele ali em meados de 2010, 2011, tipo, só dava Apple, só dava isso, e a empresa cresceu, ele conseguiu fazer, mostrar para o mundo que era a Apple que eles tinham e... Ele conseguiu fazer com que a marca se tornasse sinônimo de qualidade. Exatamente. Né? Ela se isso. tornou sinônimo de qualidade e em questão de smartphone, o iOS, né? Ele se tornou o sinônimo de um sistema que não trava, etc. As coisas que chamam a atenção do usuário casual. Então, assim, fazer com que a marca carregue esse peso junto com ela já faz com que já é um ponto forte para ela, né? Sim. Podemos também falar que, tipo, da segurança, né? O Steve Jobs fazia com que que a Apple lançasse, saía uma atualização, no outro dia já estava no iPhone de todo mundo. Enquanto que no Android não funciona assim. Então, esse também acho que é um ponto forte da empresa. Isso fez ela crescer no mercado, com certeza. A forma que eles apresentam o produto e tal também, eles não falam muitos termos técnicos para apresentar o produto, eles falam... Eles apresentam para usuários casuais. Isso. Eles vão em linguagens mais próximas a quem eles querem vender. Linguagens próximas, tipo uma linguagem próxima do público-alvo, né? E ele Sim. consegue atingir diretamente o público-alvo dessa forma. Também tem a estabilidade, né, que eles conseguiram criar, a consolidação dela no decorrer do mercado e também a padronização também ajuda muito a manter um determinado público, porque você não fazendo muitas mudanças no que se diz, por exemplo, se for pegar o design dos aparelhos, desde o primeiro até o último, você consegue encontrar algumas semelhanças, você viu? Eles evoluíram, mas manteram o padrão. A interface do sistema também, como foi falado anteriormente, mantém o padrão. Os preços também mantêm o padrão. Então, a Apple sempre faz as coisas muito padronizadas, isso faz com que um certo público fique cativado. Então, uma pessoa que começou a usar o sistema bem lá no começo, gostou, é capaz de que ela permaneça até... Exatamente. A não ser que a pessoa seja realmente uma pessoa bem mais específica tecnicamente, né? Porque ela pode fazer alguns desvios no meio do caminho, achar que não está satisfeito por causa disso e mudar. Mas no geral a Apple ela consegue uma estabilidade muito forte no mercado, de modo que passe crises ou não, ela continua estável no que se diz a faturamento ou até faturamento maior do que esperado. Outro ponto forte deles também é o fator de revenda dos aparelhos iPhone. Não sei se vocês já viram, mas muitas pessoas optam por comprar o iPhone porque depois, na próxima, trocam de versão todas as vezes, porque quando lançam um novo aparelho, o
preço de revenda do aparelho demora muito a cair, muito, muito. Hoje, se você for comprar um iPhone 5 de 2013, cara, você vai pagar pelo menos aí uns R$800, R$900. Isso se ele não for novo, tô falando usado. Você comprar um novo, cara. Então, assim, eu mesmo, o meu pior arrependimento da vida foi que eu comprei um iPhone 5S, eu paguei R$2.000 no iPhone 5S, e isso em 2016. E o iPhone é de 2013, eu fiquei, cara, eu sou muito imbecil. Eu sou um imbecil. Mas esse rolê aconteceu porque eu queria ter um iOS para ter os meus motivos para falar, olha, eu usei o sistema e eu acho que isso é bom e isso é ruim. No final, foi um momento que eu quis testar por mim mesmo, só que isso saiu muito caro. Saiu muito caro. Com esse mesmo valor eu conseguia comprar um Android muito melhor, muito melhor. Então, assim, o valor de revenda dos aparelhos ainda é uma coisa que chama muita atenção dos mercados. Tipo, a pessoa compra a última versão, sai a versão nova, vende ele por um valor X menor ali, mas ainda é um valor suficiente que você inteira ali e compra a versão nova. Então, tipo, cara, é impressionante como é que não desvaloriza. Não desvaloriza. Sim, eles conseguiram isso. Então, um dos pontos fortes dela pode destacar assim, a consolidação dela, né, de tornar a marca um sinônimo de qualidade e a cativação do público também e conseguir agregar todo esse valor aos seus aparelhos através da marca, que independente do passar dos anos, os aparelhos continuam tendo uma quantia de valor considerável e ainda assim ela consegue, digamos, fazer com que o usuário dela pague por aquele aparelho, mesmo que outras pessoas falem que não compensa pagar. A pessoa é convicta. Exatamente. Quase uma religiosa. Apple maníaca. O famoso Apple maníaca. Enfim, vocês querem pontuar algum ponto fraco? Eu tenho alguns que é o principal que todo mundo brasileiro fala, que é o preço. O preço é algo que não... Eles são competitivos por qualidade, por preço eles não Mas são tá competitivos. aí, eles não querem abaixar o preço. Eles não querem. Ponto fraco. É ponto fraco. Ponto fraco, cara. Porque eles podiam lucrar muito mais. Mas o padrão deles também. Perderia aquela questão de ter Excelência. uma Mas aí classe você vai perder o fator ostentação. né? Exatamente. A partir do momento que acontece isso, virou povão. A intenção virou deles. Android. E mesmo assim ela lucra muito, então Não, ela está preocupada em diminuir o preço deles, mas a gente não pode manter o suficiente já. A gente não pode deixar de falar Que ela isso não tá nem aí, como diz o professor, foda-se. ela que decide. Outro ponto fraco que eu ia dizer é que, em compensação da segurança, a gente falou isso, em compensação da segurança, a gente tem o sistema fechado, muito fechado. Poucas alterações, poucas personalizações, pouco acesso ao que está ali acontecendo dentro do sistema. Pouco acesso fora. Acesso... Compatibilidade. Compatibilidade só com o ecossistema da Apple, para não falar pouca, só com o sistema da Apple. Então, assim, para mim também isso pode ser considerado também um ponto forte dela. Como no presente no mercado de smartphones, temos mais o que podemos pontuar? Eu já uso iOS tem muito tempo, então é o que eu estou mais acostumada, mas eu acho que é muito simples de você entender o funcionamento, e isso é uma coisa que me atrai. O Android me deixa confusa, e eu também gosto muito da qualidade da câmera. Sobre o sistema operacional iOS, eu gosto muito de usá-lo porque ele tem algumas características muito interessantes. Por exemplo, a qualidade da imagem. Rapaz, a definição é espetacular. Outra coisa que me agrada muito também é a precisão e a resposta ao toque na tela. O touch dele é muito bom, mas a principal característica para mim é o nível de segurança desse sistema operacional. Eu, quando uso os aplicativos para acessar minha conta bancária, eu fico muito tranquilo, porque sei que é um sistema que ninguém conseguiu violar ainda, pelo menos que a gente tem notícia. Então, o que eu não gostava no iOS, nem na Apple em geral, é que eles eram muito fechados. E aí, por exemplo, eu não sentia que eu conseguia personalizar meu celular para atender os meus gostos. E também não me passava muita confiança isso, o fato de ser
exemplo, o código fechado que não está aberto para ser auditado por serviços de segurança. E o ecossistema também não me agradava. Tinha pouca diversidade no ecossistema. Já no Android, tipo, tem uma variedade maior para escolher, para você realmente pegar aquilo que combina com você. E é uma coisa mais aberta, mais personalizável.